E aí, maravilhosa, tudo bem com você? Eu espero que você esteja muito bem, seja muito bem-vinda a mais um FBI Talks. E se você caiu de paraquedas por aqui, o FBI Talks é a entrevista exclusiva com as nossas agentes do FBI Clube, que é o nosso clube de mulheres empreendedoras e empresárias aqui de Jundiaí região, onde a gente se encontra uma vez por mês para trabalhar os temas do universo do empreendedorismo feminino, como, por exemplo, comunicação, posicionamento, vendas, gestão. Todas essas habilidades e competências que eu costumo falar o seguinte: nós mulheres empreendedoras, a gente é incrível em qualquer coisa que a gente pegar para fazer. Mas infelizmente a gente não foi nem incentivada e nem educada a aprender a empreender, a aprender todas essas habilidades e competências e muito menos a nos relacionarmos numa rede de apoio mútua. E é exatamente isso que a gente faz todos os meses nos encontros do FBI. E aqui na entrevista do FBI Talks, todas as semanas sai uma entrevista incrível com uma empreendedora inspiradora, com uma história que com certeza vai se conectar com você. E hoje eu tô aqui com a dona Natália Francini da Horizon. Nath, seja muito bem-vinda ao FBI Talks. Muito obrigada, Gabi. É um prazer estar aqui, um prazer receber esse convite e um prazer enorme participar do FBI também, que é um grupo que me auxiliou muito nesse crescimento no empreendedorismo. Maravilhosa. Nath, ó, só para dar contexto para você e pra galera que tá assistindo ou cai de paraquedas aqui no YouTube, eu sempre falo o seguinte, ó. Eu sou apaixonada, alucinada por histórias. Acho que todos os episódios que você vai pegar para assistir isso daqui, eu começo falando isso. Por quê? A gente tem um hábito que ajuda, mas ele não é tão bom assim. A gente sempre mira lá fora, lá longe, naquela pessoa que é a topzera ou da nossa área de atuação, ou com alguma característica que a gente admira, e aí, sem querer, a gente acaba colocando essa pessoa em um grandíssimo pedestal. E aí a gente só olha o que ela tá fazendo e escuta as coisas que ela fala e observa a vida dela, e tá tudo bem, não tem nada de errado com isso. O grande erro é a gente esquecer que exatamente do nosso lado existem pessoas, homens, mulheres, nesse caso aqui eu falo muito de mulheres empreendedoras, com histórias incríveis, com superações, com a sua própria motivação, com dicas, com conhecimento que valem tanto quanto os dessa pessoa que você olha tão distante da sua realidade. E quando você faz esse exercício de olhar para o lado e realmente se propor a ouvir, fazer boas perguntas para verdadeiramente conhecer essas pessoas, o ganho é absurdo. Porque essas pessoas estão mais próximas da sua realidade, elas são reais tanto quanto você. E isso inspira e motiva mais do que qualquer outra coisa. Então esse é um dos objetivos aqui do FBI Talks. É realmente resgatar histórias, dar palco, Nath, para mulheres como você, empreendedoras como as empreendedoras do FBI Clube, que são corajosas, que são fortes e, mais do que tudo, são incríveis no que fazem. Então, a gente merece um pouco mais de palco e de voz. Esse é um dos objetivos aqui da nossa entrevista. E aí, para começar, eu queria que você voltasse o quanto você se sentir confortável, ou lembrar aí na memória, de quem era a Nath antes da Horizon. E até antes de você entrar nesse assunto, eu falei Horizon, então se apresenta brevemente e a gente vai voltando para esse bate-papo. Ok, bom, eu sou a Natália, então eu sou a proprietária da Horizon Digital, que é uma agência focada em produção de conteúdo, então uma agência de social media. A Horizon realmente, ela caiu no meu colo de paraquedas, então até eu contando um pouco, né, eu nunca tive o sonho de empreender, mas o empreendedorismo, ele aconteceu na minha vida. E aí, com isso, veio a Horizon pela minha paixão pela comunicação. Então, de toda a minha formação, de tudo aquilo que eu construí na minha carreira, eu consegui agregar dentro da Horizon, que é uma agência, né, focada ali na parte digital. Arrasou, Nath. E aí, como que aconteceu? Você já trabalhou com alguma outra coisa antes do marketing, antes dessa área de atuação? Me conta. Eu sou formada em publicidade e propaganda. Na verdade, quando eu fui para me inscrever na faculdade, eu fui para me inscrever em administração, porque eu tenho uma tia que trabalha em banco já há mais de 30 anos. E aí eu tinha meio que uma porta aberta, né? Na época, alguns anos atrás, era muito de indicação. Então, eu tinha certeza que eu conseguiria entrar no banco por conta da indicação da minha tia. Só que eu cheguei lá na faculdade, ainda na época era tudo um monte de folha sulfite colada na parede, então não era que nem hoje, aí você lia as grades e tal. Eu olhei pra DM, eu falei, não brilha meus olhos, não é isso que eu quero. E eu vi publicidade e propaganda, e eu vi que era muito dinâmico, era parte de comercial. Eu sempre gostei de assistir os comerciais, mas eu sempre gostei de pensar como que eles pensaram para chegar naquele resultado.
E aí eu decidi fazer publicidade e propaganda. Então, eu lembro que no meu primeiro ano, que quando teve o segundo semestre, eu consegui um estágio numa multinacional. E foi onde eu me apaixonei mais ainda, porque lá eu vivi o marketing. Então, eu aprendi a teoria e depois eu consegui vivenciar ali toda a parte do marketing. E aí, eu fui me apaixonando por essa área, então não conseguia mais me ver fazendo outra coisa. Gostava dessa parte de estar junto com a equipe de vendas, de estar ali promovendo os brindes. Ainda na época, quando eu comecei, eu atendi o Fale Conosco, então as pessoas pediam brinde, eu mandava brinde, folder, catálogo. Atendia também alguns outros profissionais que pediam ali os nossos materiais para compor mostras e feiras, né? Que era uma empresa de bacia sanitária. Então, eu emprestava para esses profissionais que eram arquitetos, design de interiores. E aí, eu fui me apaixonando mais ainda. Eu falei, eu não quero outra coisa, eu realmente quero isso aqui. Mas eu acabei engravidando, né, no meio ali da faculdade. E como eu era estagiária, eu não consegui manter o estágio e manter a faculdade. Então, eu precisei interromper por um tempo até minha filha nascer e depois sim voltar. Mas era aquilo. Não, sem faculdade, eu não conseguia voltar a trabalhar no marketing. Então, fui trabalhando como auxiliar administrativo, assistente de vendas, mas não era aquilo. Aí eu voltei para a faculdade, tentei o FIES, né? Deu certo. E aí voltei para a faculdade e consegui concluir e voltar a trabalhar na área de marketing. Então, eu sempre ali estive envolvida e eu sempre gostei desse dinamismo, que era aquela questão de, eu não gosto de... Na época eu falava, eu não gosto de rotina, mas o marketing era dinâmico, então cada dia era uma coisa. Como eu trabalhei muito com feiras e eventos, então era um brinde que precisava confeccionar, era um vendedor que eu precisava auxiliar ali, dar aquele suporte para ele. Então, isso tudo dentro do marketing foi me apaixonando, né? Eu fui gostando e que realmente eu falei, não, eu quero isso pra minha vida. E foi muito louco, porque você entrou no marketing muito antes do boom das redes sociais. Então, você teve a oportunidade de trabalhar no marketing tradicional, digamos assim. Sim, total. Offline, total. E eu falo, né? Feiras e eventos. Então, aonde a gente produzia a questão de estandes. Quando eu voltei para a faculdade, em 2013, eu me formei em 2015. Então, eu já estava começando esse boom do Instagram, principalmente. Até o meu TCC, esses dias eu tava vendo, eu usei o layout antigo do Instagram. Porque a gente fez ali, né, montou o planejamento para a empresa e aí tinha ali o layout antigo do Instagram. Então, eu peguei um pouco dessa migração, só que eu não gostava da aula de mídias. Então, era uma aula que eu não suportava. E eu falei, nossa, e agora eu trabalho com mídias? Então, foi muito legal, assim, toda a trajetória da faculdade, ver esse começo, né, como que foi essa migração. E eu falo que quando eu estava no mercado, né, procurando emprego, e o pessoal perguntava, mas você tem experiência com rede social? Eu falava, eu tenho o perfil do meu apartamento, que na época eu utilizava para falar de decoração e tudo mais. Então, eu tenho essa experiência, né, além de trabalhar com marketing já. E aí você vê que é algo totalmente diferente, né? Então, o offline e o online é totalmente diferente. É porque o comportamento de consumo das pessoas no digital e no presencial é diferente, né? Hoje existe uma influência muito maior do digital no comportamento presencial, mas querendo ou não, as pessoas agem de forma diferentes e a atenção delas é captada de forma diferente dependendo dos canais, né? Exatamente. Então, muda muito, né? Tanto o comportamento e também quando eu trabalho com algum cliente que ele é um negócio local, eu falo para ele, olha, não dá pra gente destoar muito do online pro offline. Então, a gente precisa casar as informações que estão acontecendo, até mesmo a música que eu utilizo nos seus stories, porque senão o cliente chega aqui e fala, nossa, mas o stories é tão animado, eu cheguei aqui, ele é mais paradinho, é mais tradicional. Então, realmente, o comportamento, ele muda, mas a gente não pode destoar, né, do offline pro online. A marca é uma só. Mas sabe uma outra coisa que eu acho muito legal, Ná? É que pela bagagem que você traz, você já tem essa mentalidade do marketing conectado a vendas, né? Então, tipo assim, você falou várias vezes, né, da sua trajetória antes, você trabalhava como um braço do vendedor, como uma potencialização do que as vendas iam fazer. E querendo ou não, o marketing é isso, e o marketing digital tem essa finalidade, né? Tem essa finalidade de impulsionar marcas pessoais ou corporativas, produtos, serviços, não importa. No fim das contas, para vender mais. Como que você enxerga isso atualmente na mentalidade do cliente? Olha, curiosamente, assim, falando dessa parte de vendas, né?
Até então, eu não enxergava isso como um diferencial. Então, só mudando um pouco a pergunta, né? Eu não enxergava muito como um diferencial. Até que de vários feedbacks que eu fui recebendo, que os clientes falavam assim, mas viu, você não tá olhando só pra rede social, você tá olhando também para as minhas ações internas, ao qual eu faço e não tá dando muito resultado. Então, eles me davam muito feedback do tipo assim, olha, você é meio fora da curva, então você não olha só a rede social. Até que eu fui olhando e falei, realmente, assim, toda a minha vivência, toda a minha experiência ali com a área comercial, com os vendedores, me trouxe essa bagagem onde eu olho para a estratégia, eu olho para o digital, mas eu consigo olhar para o offline também. E até auxiliar em algumas campanhas que eles vão fazendo e, ó, do tipo, não, vamos trabalhar desse jeito, vamos ajustar aqui. Então, toda essa vivência, toda essa experiência, com certeza me trouxe para conseguir agregar mais dentro do trabalho, que no final não é só o digital, né? A gente não fica só ali nos posts, nem nada disso, né? Então, extraio muito mais ali para o cliente ter resultado. E a parte boa é quando o cliente vem com essa consciência de que o marketing é um braço das vendas. Mas e aí, quando o cliente vem com a mentalidade de que o social media é o salvador da pátria das vendas? Vamos entrar nesse assunto polêmico. Gente, social media não faz milagre, não faz. E uma coisa que eu aprendi muito em todo esse processo é realmente de entender também o meu papel. Porque quando eu comecei nessa parte de social media, eu queria entregar tudo. Então, todo o conhecimento, toda a bagagem que eu tive, não, eu quero entregar isso, aquilo, porque, digamos que as experiências que eu tive de brinde que deram errado por conta do Pantone, do Semic e tal, eu queria entregar tudo. E eu vi que falei, não é assim. Eu realmente preciso me colocar no lugar. E aí, nisso, eu fui começando a entender mais o cliente que eu queria atender. Porque um cliente que não olha para o seu marketing, que não olha para a sua marca, ou que não olha para o seu propósito, a sua missão, ele não vai saber o que ele vai transmitir e o social media também não vai saber. Porque a gente fica tentando remendar, tentando ajudar e não dá certo. Então, o empreendedor, o empresário, ele precisa entender que o marketing e o social media também não vai fazer milagre. Realmente, o empresário, ele precisa ter uma cabeça interna no sentido para até mesmo direcionar. Então, quando vem uma empresa pronta, no sentido que ela sabe o que ela está falando, que até cliente que fala de igual para mim, como se ele soubesse alguns termos, algumas coisas que eu trago, flui muito mais. E o trabalho traz resultado. Então, eu falo, e para alguns clientes eu até falei, olha, faz um curso básico. Você não precisa ocupar o meu lugar, não é isso, mas você precisa entender, mas entender do seu negócio principalmente. Entender os objetivos, né, Ná? Muitas vezes o empresário não tem clareza de onde ele tá, quem é o cliente dele, o que ele quer ofertar especificamente. Então, antes de pensar em marketing, antes de pensar em mídias sociais, ele precisa focar na gestão do negócio dele, em ter um modelo de negócio, né? A gente volta muitas casas lá atrás, que é o básico que muitas empreendedoras, muitos empresários, empresárias não fazem, porque, eu volto de novo também no que eu falei, a gente não foi incentivada nem educada a aprender a empreender de verdade. A gente é boa no que a gente faz, eu vou falar de mulheres ou homens, porque eu sei que você atende todos os públicos. As pessoas são boas, elas são hábeis. Um cara que entende, sei lá, criou uma empresa de tubo, criou uma transportadora. O cara é ferrado em fazer o que ele faz. Mas ele precisa entender do corpo do negócio dele antes de delegar o marketing. Se ele entende pelo menos o básico, se ele vem já com o básico estruturado e aí ele faz uma boa seleção de um profissional, por exemplo, como você, que tem essa bagagem de conseguir olhar para o negócio 360, aí sim ele tá no caminho. Mas antes disso, não tem como, até porque a gente não consegue conversar, não consegue alinhar uma estratégia. E aí também acaba sendo aquele cliente que dá muito pitaco, mas ele não sabe o que ele está pitacando. Ou então ele olha para um guru de marketing e fala: olha, você não está fazendo o que ele falou. Mas não é assim que funciona. Então, porque realmente a gente precisa olhar para a sua essência, para o seu negócio. E também uma coisa que eu falo, assim, que o mercado, infelizmente, o digital, ele fica colocando muitas regras. Eu ia entrar nesse assunto. Você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Não. Qual que é o propósito do seu negócio? Qual que é a sua missão? Quais são os seus valores? Então, dentro disso, a gente entrega os seus conteúdos, a gente faz com que a sua mensagem seja transmitida para mais pessoas. Porque não adianta. Você entra em muita regra e uma coisa que eu falo até para as clientes que eu atendo, não crie personagem.
Porque você não vai sustentar por muito tempo. E vai chegar lá na frente, você vai se olhar no espelho e vai falar, quem sou eu? Porque você não tá transmitindo a sua mensagem. Então, tem que tomar muito cuidado com isso. Muito cuidado com o que você vê, com o que você segue. Porque não adianta. E olhar realmente pro seu negócio, o seu propósito e o seu objetivo. Eu ia te perguntar justamente isso, a sua opinião sobre as fórmulas mágicas vendidas porque tem fórmula para fazer a copy perfeita, fórmula para conseguir criar os reels perfeitos que viralizam, fórmula para criar esteira de produto de não sei o que lá. Cara, não tem fórmula. Existem vários métodos, várias ferramentas, vários conhecimentos que a gente precisa saber o básico dos nossos desejos e aí usar como se fosse uma alquimia. Não existe método que vai encaixar para 100% das pessoas. Sim. E aí, assim, existe um mecanismo que eu acho que é geral, e aí eu me incluo nisso até para outras áreas da vida, que é a gente quer encurtar caminho, a gente quer fazer o que é mais fácil. Só que 99% das vezes, percentual, dados, fonte Arial 12 da minha cabeça, mas assim, um grandíssimo percentual das pessoas não vai se encaixar com aquela fórmula. Aí, o guru, a pessoa que tá vendendo, vende o resultado daquele 1%. Aí todos aqueles outros 99 que tentaram se encaixar ali, às vezes deixam de lado um produto ou serviço massa, que era só uma questão de desenquadrar daquela fórmula e buscar uma outra estratégia para fazer dar certo. Aí acha que o problema é com a própria pessoa ou com o produto ou serviço, né? O grande X da questão aqui para mim tá em... As pessoas precisam voltar a aprender a pensar. Sim. Total. E também olhar muito pra si mesmo, porque fica, eu quero viralizar, mas não viralizou. Mas assim, se você olhar pra todas as empresas que viralizaram, não foi o primeiro vídeo. Então, e eu falo, o marketing é muito teste e erro. Tanto é que eu falo pro cliente, olha, o primeiro mês aqui que a gente fechou, eu tô te conhecendo, você está me conhecendo, então a gente vai testar e vai errar. E isso é bom, porque eu consigo ver pra qual lugar eu não tenho que ir. Então, realmente é muito teste e erro e acerto. E você precisa analisar isso. E eu falo, você precisa saber analisar dados. Porque você vai estar no direcionamento correto. É claro, esses métodos, a fórmula da copy, não sei o quê, isso funciona. Mas você tem que seguir a risca e você está disposto a isso. Então, assim, tem que tomar muito cuidado com essas coisas realmente, porque senão você fica bitolado e você desiste muitas vezes até do seu negócio. Então, se você não tem certeza, se você não tem clareza, e aí você fica acreditando em tudo, chega uma hora que você tá um obeso mental, um obeso de informações, mas você não coloca nada em prática, ou tá colocando muita coisa, mas você não sabe pra onde tá indo. Então, eu falo que tem que tomar muito cuidado com o que você vê, com o que segue. Ô, Nath, e a palavra viralização também é outra parada, né? Que as pessoas buscam muito, elas querem crescer a todo e qualquer custo, mas você deve ter N exemplos aí para trazer à tona, ou muitas referências de se uma empresa não tá pronta para viralização, ela pode inclusive quebrar, né? Exatamente. Ou pela repercussão errada, ou às vezes até por demanda. Tipo, nossa, viralizou um produto ou serviço. Aí vem um volume, uma enxurrada gigante e você não tá preparado operacionalmente para dar conta daquilo. E aí? E você não dá conta, realmente, você acaba quebrando. Então, tem que ter muita consciência daquilo que você tá fazendo, porque senão, realmente, não adianta. E assim, de casos de cliente de não, mas eu quero viralizar, ou não, eu não quero fazer o mais do mesmo, mas assim, calma, não é o mais do mesmo. Mas como que você tá transmitindo a mensagem do seu produto, do seu negócio? Então, tem que tomar muito cuidado com isso, até equipe de atendimento preparada. Então, eu sempre questiono, tá, como que tá o seu atendimento? Como que tá a sua entrega? Como que tá o seu produto? Porque senão não adianta. A gente pode viralizar, mas isso pode reverter para você em problemas seríssimos. Então, como que você vai conduzir isso? E eu falo, tem que ser muito consciente essa viralização. Não dá para viralizar a qualquer custo. Porque senão a sua mensagem é transmitida errada, as pessoas te veem de uma maneira errada, e aí realmente, depois para você fazer uma gestão de crise, é a coisa mais difícil ainda de como que você vai reverter tudo isso. Inclusive, quero falar sobre um assunto em alta. Não sei se você associou isso a uma gestão de crise muito bem feita, mas houve isso recentemente. Você lembra do babado do Thales Gomes? Sim. Que lembro. Falou que não casaria com a mulher, nananana, fez um rebuliço, foi odiado por muita gente,
que também não, talvez essa opinião central não mudou daquele fato e tal, até nem a das pessoas sobre ele, nem ele sobre esse próprio fato, aparentemente não mudou e tá tudo certo. E aí continuou, fez um negócio daqui, outro de lá, sumiu, voltou no um patrão e 30 demitidos. Na moralzinha mesmo, o cara deitou em tudo que ele falou. E foi muito disparelho, assim, o controle emocional, como ele tratou, como ele acolheu as pessoas e como as outras pessoas talvez não estivessem tão preparadas o suficiente para aquele debate e como ele acendeu ali. E muita gente falou bem dele, mas não necessariamente bem dele, talvez mal da situação, e aí ele acabou se sobressaindo. Isso foi uma grande estratégia de gestão de crise de imagem, não foi não? O que você acha? Com certeza, e bastante, assim, grupos que eu tô envolvida com social media e tudo mais, muita gente falou, foi selecionado, impossível, porque até você olhar o elenco, que era um elenco um pouco fraco, assim, no sentido de argumentos. Então, assim, aí ficou aquele debate, né? E agora? Será que foi bem selecionado? Será que não foi? Mas com certeza ele soube se posicionar. Que, na verdade, já é o discurso que ele tem. Então, eu sigo ele há mais tempo. Então, quem segue ele há mais tempo sabe que o discurso, tudo que ele falou ali já era o que ele pregava antes. Mas ele soube muito bem colocar ali em todas as situações. Então, ele soube trazer a visão dele. Até teve gente que falou assim, eu odeio isso, mas eu preciso concordar com ele. Eu fico do lado dele. Então, assim, realmente ele soube aplicar muito bem. Mas você trouxe um argumento que faz muito sentido aqui, né? Muito provavelmente o elenco foi selecionado justamente para dar esse disparelho, né? Porque aposto e ganho que tem muitas pessoas com argumentos melhores para trazer esse assunto um debate mais forte, mais robusto, porque não é só essa verdade que ele trouxe, tem as duas moedas, com certeza. Mas faz sentido, porque daí a gente traz uma visão do marketing dessa coisa talvez um pouco montada. Porque existe, de fato, uma campanha, uma propaganda, uma estratégia, uma copy, nada mais é do que uma montagem de argumentos, uma construção de imagens, de frases, de vídeo, enfim, para levar a pessoa que tá assistindo ali a pensar ou sentir determinadas coisas. É construído. Exato. Não dá para dizer que o marketing é orgânico. Ele acontece, talvez, nas redes sociais, pela mídia orgânica, mas ainda assim, o mínimo de intencionalidade que o produtor de conteúdo ou a marca tá tendo aqui já é uma condução de pensamento. Então, tirando de lado o fato certo ou errado, foi uma estratégia bem alocada ali. É legal pensar nisso, já vou passar a palavra pra você, porque, tipo assim, se a gente olha e consegue entender esses movimentos no externo, a gente consegue entender que a gente consegue adaptar pequenas estratégias pro nosso universo também. Desde pra coisas boas, quanto pra gestão de crises também. Porque acontecem crises em pequenas empresas, né? Exatamente. E uma coisa que eu falo, você tem que saber sustentar aquilo que você falou. Então, assim, é claro que quando ele colocou aquilo, foi de uma maneira, digo que uma visão certa na cabeça dele, porém errada, e isso gerou um certo ruído, um problema ali para a empresa dele naquele momento. Mas você tem que saber sustentar. E ele não sustentou, e eu acredito porque ele soube identificar o erro na maneira como ele comunicou, como a maneira como ele foi interpretado. E uma coisa que eu aprendi muito com você sobre a comunicação. Então, se a pessoa não tá entendendo, é porque a nossa comunicação tá errada. A responsabilidade é nossa. Então, naquele momento, ele abafou, foi abafado, tanto é que os outros sócios assumiram a posição. E aí ele acabou ficando um pouco mais offline ali, mas você tem que saber sustentar. Então, eu falo para as pessoas, se você quer entrar numa discussão, você quer entrar num debate, alguma coisa, sustente o seu argumento. Agora, se você não tá certo disso, nem entre. Porque senão você vai ter uma crise e você não vai saber sustentar aquilo. E isso pode realmente acabar te quebrando. Então, tem que tomar cuidado com aquilo que você quer entrar, aquele debate, aquela discussão, né? Você tem que tomar muito cuidado com aquilo que vai entrar. Do jeito que a gente tá trazendo o assunto assim à tona, parece que é muito mais sério e arriscado do que positivo e poderoso. Mas a verdade é que é um pouco das duas coisas, né? O marketing, ele enfatiza. Enfatiza o quê? Aquilo que você comunicou, né? Exatamente. E uma coisa que eu até brinco, assim, quando surge hater, eu até brinquei esses dias, porque uma cliente que eu atendi, ela veio um hater, assim, pra ela, né? Ela, o primeiro hater. Eu falei, olha, se você não tem hater, então você não tá se posicionando errado, tá se posicionando certo. E eu falei, então você tá se posicionando certinho, até nas questões que ela tava levantando tudo. Eu falei, hater vai ser normal.
Então, só que também não dá pra você se esconder, não dá pra esconder a sua verdade. Porque vai ter gente que vai concordar, vai ter gente que vai discordar, isso é em tudo. É na política, é no futebol, é em uma conversa, é na maternidade também. Então, as pessoas elas vão concordar e discordar. Mas não dá pra se esconder. Você precisa trazer de alguma maneira, sim, aquilo que você tá falando. Boa. Ô, Nath, e aí, se a gente pudesse talvez dar uma dica, pensando que as pessoas que estão ouvindo a gente aqui são mulheres, empreendedoras e tal. Pô, produção de conteúdo. Qual você acha que é, não uma fórmula, porque a gente já comentou aqui que não existe, mas tipo, um segredinho que talvez faça essa constância no marketing ficar mais possível e essa assertividade ficar um pouco melhor? Qual seria o segredo da Nath? Eu falo que é ser você mesma. Porque não adianta você ter fórmulas, não adianta você colocar, eu quero ser constante a qualquer custo, isso, aquilo, mas você acaba montando muitos personagens. Então, quando você for falar, quando você for trazer um conteúdo, seja você mesma. E isso você vai ajustando com o tempo. Então, o primeiro stories, o primeiro conteúdo, ele nunca vai ser bom. Mas você continuando, você sendo constante, você vai vendo onde você está errando. Então, o segredo que eu até falo para as clientes, às vezes, falar, eu tenho medo de aparecer, tenho medo disso e aquilo. Começa. Começa narrando um vídeo, começa aparecendo num bumerangue, mas não deixa de aparecer, não deixa de falar o seu produto. Porque, mas tem muito concorrente, tem muita gente, mas não tem gente igual a você. Não tem um atendimento que é o mesmo que o seu. Então, assim, você tem o seu diferencial. E acredite mais em você. Então, com certeza eu falo assim, o segredo é, seja você mesma. Não crie personagens, não olhe para o lado, porque isso mata muito de ficar olhando, mas coleguinha tá fazendo tal coisa, fulano tá fazendo... Não, olha para você mesmo. Qual que é a sua verdade? O que você acredita? E a partir disso, você vai trazendo ali. Arrasou, arrasou. Ô, Nath, aí pra gente ir caminhando pro final. Qual você enxerga que é a diferença de você ter um marketing estratégico, talvez um profissional de estratégia, não só um social media que faz os seus posts para você, versus você querer economizar, talvez, para fazer uma coisa ali para tapar buraco? Qual verdadeiramente é a diferença? A diferença, com certeza, é a estratégia. A estratégia e a intencionalidade. Porque às vezes você tá até ali produzindo, tá fazendo, mas você não consegue ver os resultados que você tá tendo. Você não consegue ver se aquilo realmente tá te retornando, tanto em cliente, em contato, você não consegue ver aquilo. Então, quando você tem um profissional que tá te orientando, que tá ali produzindo, que tá te auxiliando, você consegue ver esses resultados com mais rapidez e você consegue também ter um caminho para uma construção. Então, eu sempre procuro falar assim, investir, eu sei que nem todo mundo consegue investir num profissional nesse sentido, mas pelo menos investir no direcionamento. Então, se você tem aquele direcionamento onde a pessoa tá olhando para sua empresa, tá olhando para aquilo que você realmente quer, a mensagem que você quer transmitir, você recebe um direcionamento, né? Eu falo o mapa estratégico, então você recebe esse mapa e você consegue conduzir por um tempo sozinha. Chegou no momento, olha, tô sobrecarregada, não consigo ser todas as mulheres que eu preciso ser dentro da minha empresa, aí você contrata um profissional. Só que quando você contratar esse profissional, você vai saber direcionar. Então, eu sempre falo isso, procure investir no começo, né? Então, tem o direcionamento, tem ali o mapa estratégico para você realmente seguir a sua rede social, o que você vai fazer, como você vai fazer, que não basta só o que, mas o como. E aí, quando chegar naquele momento que, olha, eu tô sobrecarregada, não aguento mais, aí você tem um profissional que ele potencializa tudo aquilo que você já conquistou até aquele momento. Arrasou, amei nosso bate-papo. Muitas reflexões e pensamentos sobre marketing aqui. E Nay, pra gente caminhar pro final mesmo, eu sei que a gente já deu um conselho, né? Uma dica, um segredo da Nath. Mas pensa assim, que a mulherada que tá assistindo a gente aqui são das mais diversas fases do universo do empreendedorismo. Talvez tenham suas crises existenciais também. Qual conselho você deixaria para elas dentro do universo dos negócios que funcionou para você ou que funciona para você e que você acha que pode funcionar para essas pessoas também? Eu falaria duas coisas. A primeira é, não espere ser grande para agir como grande. Então, desde o dia 1, ou se você já empreende há algum tempo, olhe para os seus processos, olhe para a maneira como que você vai atender o seu cliente. Não espere, quando eu for grande... Não, começa de agora. Se olhe como grande e tenha atitudes como grande, porque isso vai fazer total diferença quando você realmente estiver grande. E o outro que eu falo também é sobre o medo.
Então, não deixe o medo te paralisar, não deixe o medo te prender. E sempre quando ele vier, tenta racionalizar. Tá, esse medo é verdadeiro? Ele realmente é isso que eu tô sentindo? Ou não, ele é falso. Então, não deixe o medo te paralisar. Eu, por muito tempo no empreendedorismo, deixei o medo me paralisar e não foi legal. Então, eu falo assim, olhe pro seu medo, mas continue. Vá com medo mesmo. Essa mensagem, essa frase que todo mundo fala é muito real. Vá com medo mesmo, porque você não sabe o que você vai encontrar lá na frente. E pode ser uma coisa maravilhosa. Então, não deixe o medo te paralisar. Arrasou, eu amei. Nath, convida a galera pra te seguir. Bom, então fica aqui minhas redes sociais, né? horizondigital.ag. Segue lá, que com certeza a gente tem postado muitas coisas, muitos resultados, até mesmo dos nossos clientes. Então, até o que a gente acredita, a nossa visão. Então, aproveita para seguir a nossa rede social. Nath, obrigada pelo bate-papo. Parabéns por toda a construção, a evolução e por trazer a sua jornada, seu olhar como marqueteira dentro dessa parte estratégica para as empresas. Só continua, porque tem muita gente aí para ser beneficiada ainda. Obrigada, viu? Eu que agradeço, Gabi. Arrasou, maravilhosa você que tá aí desse outro lado. Espero que você tenha gostado muito da nossa troca de hoje. Não se esquece que neste canal tem mais um monte de outras entrevistas. Eu sempre esqueço de te convidar, não só para mandar mensagem para vir para o FBI Clube nem nada, mas sim se inscrever no canal também. Eu vivo esquecendo. Então, se você assistiu esse vídeo até aqui, clica no botãozinho de se inscrever, se inscreve, envia para uma amiga que é empreendedora, que tá precisando ali olhar para o seu negócio, para o marketing com um pouco mais de carinho. Aproveita, segue as redes da Nath, as nossas também. E se você é de Jundiaí ou região, vem conhecer o FBI Clube, que eu tenho certeza que vai te ajudar na tua jornada empreendedora. É isso, a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo, tchau! Tchau, tchau.